Fala galera, boa noite. Deixa eu só dar um filtrozinho aqui. Deixa eu só colocar aqui o tema da live direitinho. A Lara já entrou aí, eu vou só colocar aqui o tema. Boa noite, pessoal. Faz tempo que eu não faço live. Eu acho que as últimas lives que eu fiz foi inclusive no lockdown passado, na pandemia passada, e era de treinos, né? A gente fez aí... Ah, não, mentira. Já fiz o Livezeira, né? Que era lives com os profissionais também. E agora, nesse período de isolamento, eu vou também estar fazendo mais lives. E começando hoje, a gente vai estar fazendo aí uma live falando sobre ansiedade, né? Como resolver problemas de ansiedade com o que a gente mais tem fácil, como alimentação e exercício. Como resolver, como melhorar a ansiedade. E o primeiro ponto para tentar resolver ou melhorar quadros de ansiedade é entender o que é ansiedade. O que realmente é ansiedade, o que é que provoca ansiedade, o porquê que ela existe na nossa rotina, porquê que ao mesmo tempo ela nos impede de desenvolver uma rotina, mas ao mesmo tempo ela é algo que é o motivo da gente ter ela. Eu não tenho rotina, desenvolvo ansiedade, acabo não conseguindo. E a gente vai entender um pouquinho hoje relações genéticas à saúde, né, que acabam que nos favorecendo a ter mais ansiedade, hábitos que não nos favorecem a hábitos saudáveis e aí trazem algo como ansiedade, como quadro de ansiedade. E aí, eu vou estar chamando agora aqui a Lara, inclusive ela já até me mandou aqui a solicitação. Mas, gente, eu acabei lendo hoje sobre ansiedade, inclusive esse tema é muito bacana porque ele me faz refletir muito sobre o meu TCC, né, que foi há 5 anos atrás. Meu TCC ele falou sobre qualidade de vida e ansiedade era um quadro. Hoje, a gente, no Brasil, 80% da população tem algum tipo de ansiedade. A gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Então, às vezes, uma das maiores coisas da ansiedade é o quê? Um dos maiores pontos da ansiedade é você achar que só você tem aquilo. Por que só eu quero atacar a geladeira? Por que só eu me sinto triste? Por que só eu fico preocupado? Por que só eu fico lá balançando, contando os dedos? Não é só você. A maioria das pessoas tem algum quadro de ansiedade. Umas têm um grau mais leve e outros mais rígido, né? E aí vem a importância do tratamento, de tratar essa ansiedade, não achar que é besteira, não julgar quem tem, né? Muitas doenças sociais que a gente vê hoje, depressão, outras doenças, começa com ansiedade, com quadros de ansiedade. E é muito importante a gente que tem ansiedade buscar tratar essa ansiedade, e a gente que não tem, não julgar as pessoas, não apontar o dedo, por que você tá assim, por que você... Mas você tem tudo, não é simples assim. Ansiedade é realmente um traço, né? Narras ele falava isso, para quem não sabe, Narras ele é um dos percussores da qualidade de vida. E hoje, a maioria dos estudos que saem vem muito dos livros de Narras. E ele falava que a ansiedade ela deve ser analisada. Olha como é bacana essa fala de Narras. A ansiedade deve ser analisada como um traço da personalidade de uma resposta de estresse. E aí, seja qual for. Né? Então, assim, é um traço na personalidade que muitas vezes pode ser genético, outros não. Alan tá falando que já é do meu sangue, isso aí. Não é isso. Eu tô falando que é um traço já da nossa personalidade desenvolver algo de ansiedade. E aí cabe a gente, aí entra onde entra os hábitos, né? Devido ao estresse que você tem, quando eu falo estresse, eu não falo só o estresse mesmo diário, mas diversos pontos como a questão da alimentação, da falta de exercício, de uma rotina de trabalho muito exaustiva, da falta de relacionamento com outras pessoas, e desencadeia uma ansiedade. E aí cada pessoa tem realmente um quadro de ansiedade que vai se desenvolvendo, vai evoluindo ou vai diminuindo. E aí eu vou chamar aqui a Lara agora e a gente vai entender um pouquinho como que funciona. Por que essa ansiedade é algo que domina hoje, né? E eu vou até falar isso com ela quando ela entrar, sobre a questão de o mundo hoje ele muda muito. Tudo hoje está mudando. A cobrança, muita cobrança, a autoimagem, a questão de se comparar com outras pessoas, a saúde. Então, muita pressão da sociedade acaba trazendo pra gente uma questão de se exigir muito.
Eu preciso ser muito bom no meu trabalho, eu preciso me alimentar muito bem para ficar com o corpo legal, eu preciso ficar muito bem porque a minha saúde é importante. E acaba que a gente acaba se cobrando tanto a ponto de levar a vida de uma forma muito severa, uma forma muito dura. Não, eu preciso fazer isso aqui, senão eu vou ficar ansiosa. Não, eu preciso... E às vezes acaba até que vendo a ansiedade como algo tipo assim, não posso ter ansiedade, eu não posso, eu tenho que... E acaba, no final das contas, já tendo quadros de ansiedade. Então, gente, vou chamar aqui agora um pouco a live, porque a gente traçou alguns pontos, tá bem bacana a live hoje. Vai ser bem esclarecedor e eu espero ajudar muita gente. No finalzinho da live, a gente vai abrir aqui para vocês fazerem perguntas, tá? A Lari já tá aqui me mandando e eu nem... Vamos lá, Lari. Pronto, acho que vou ter até que baixar aqui. Acho que eu mandei para ela. Oi, Lari. Boa noite. Boa noite. Vocês estão me escutando direitinho, me vendo direitinho? Eu estou ouvindo bem. Perfeito, muito obrigada pelo convite. Estava ansiosa para a live. Estava ansiosa, né? Quem nunca? Bem do meu temperamento. Ai, né? ai. Pronto, eu também sou um, né? Eu também agora nesse isolamento tive que até meio que me policiar muito, porque a gente acaba meio ficando muito refém dessa ansiedade, né? Muito, tipo assim, você vê você não quer ter ansiedade e acaba se vendo depois, poxa, já estou ansioso, né? É quase uma condição natural do ser humano de levar a vida, né? E o oposto também, viu, Alan? Eu tenho muitos pacientes que relatam que com o isolamento ficaram menos ansiosos. E aí daqui a pouco eu vou falar por quê. É interessante isso, porque a relação de ficar mais em casa, uma rotina menos tumultuada. E aí a gente vai falar da relação da rotina. Obrigada pelo convite, né? Você já abriu aí com vários assuntos legais e sim, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Que doido quando a gente pensa isso, né? No Dietbox, que é o aplicativo que eu atendo, eu tenho uma relação de sintomas e doenças, né, dos pacientes. E a prevalência de ansiedade lá no tiquezinho, no cheque, é quase que 90% dos meus atendimentos. O paciente refere ansiedade. Eu fiz aqui um script básico, deu uma estudadinha também, né? Claro, aproveitando o teu gancho sobre a alimentação que fala do aplicativo, eu também, esse período eu estava vendo, quando eu vejo que a aluna some, eu sempre vou procurar saber, por que não está treinando? E a maioria relata que é porque está com ansiedade, não está conseguindo estabelecer rotina, não está conseguindo ter motivação para treinar, e na maioria das vezes se resume em a pessoa estar muito ansiosa, né? Você vê como é algo que realmente está hoje muito prevalente, é algo... eu achei massa esse tema a gente falar nele, porque é um tema muito relevante, né? E se não ajuda a gente, ajuda alguém que um dia vai estar perto da gente ansioso, né? E é bom falar. Mas vamos lá, né? Eu já falei um pouco sobre a questão do que é ansiedade, né? Eu falei de uma palavra mais técnica, né? Você viu aí, mas eu peguei mais uma fala de Nas que eu achei muito interessante, essa fala dele, de ver como um traço da personalidade em resposta de um estresse, né? Então, assim, você tem lá uma personalidade, muitas vezes você tem algo já genético, já vem algo seu, entendeu? Isso. De ser muito preocupado. E né? A relação da genética, na verdade, ela é uma relação com polimorfismo genético, tá, gente? Existem testes genéticos que são caros, enfim, não é todo mundo que tem uma condição de fazer e muitas vezes a gente nem precisa fazer esses testes para a gente ter essa percepção. Eu brinco que isso é muito fácil de diagnosticar quando a pessoa bebe café, por exemplo. Então, se é uma pessoa que toma café e ela fica pilhada, já fica mais tremeliqueira, então ela já me mostra que ela é uma pessoa que tem um gatilho, que ela tem uma alteração na CONT, que a gente chama, tá? Um gatilho genético, uma alteração genética, que ela pode ser mais ansiosa que outras pessoas, e principalmente se ela fizer o consumo de estimulantes, né? Então, são pessoas que quando tomam café ou algo com cafeína após as 14 horas, ou que tem uma alimentação, que a gente vai conversar daqui a pouco, com maior índice glicêmico, né, com carboidratos refinados, após as 16 horas, altera muito a ansiedade e a fome, que eu falo que é a bola de neve, né? Então, peguem aí o papel e a caneta para anotar várias dicas legais que a gente vai dar aqui, porque Show. vai ser massa. Gente, só
quem está na live aqui agora e quiser fazer alguma pergunta, aqui embaixo tem uma interrogaçãozinha, uma bolinha com interrogação. Vocês podem estar mandando as perguntas que no momento final que eu estiver finalizando com a Lara, a gente vai estar respondendo essas perguntas a vocês, tá? Então podem mandar, podem perguntar, tirar dúvidas sobre a alimentação, sobre exercício, o que que a relação deles pode trazer de benefício para ansiedade, né? A gente vai falar um pouco disso, mas quem quiser alguma pergunta mais prática, outra já causa, pergunta. né, Alan? Deixa eu falar logo das causas, depois a gente entra. Outra causa está no âmbito familiar. E é por isso, né, que o tratamento da ansiedade, ela precisa ser feita com o acompanhamento de um psicólogo, né? O psicólogo, ele vai ter papel fundamental nisso. Para quê? Primeiro, para trabalhar essas questões familiares, né? E para nos ajudar com a criação e a execução da rotina. Então, outra causa da ansiedade é a falta de rotina, né? Então, que na verdade hoje eu vejo que é a maior causa, né? Muitas vezes a pessoa pode até tomar café ali de vez em quando, tendo essa relação, né? Mas a falta da rotina e a ansiedade, né, conversando com os psicólogos, e eu faço terapia, a gente chegou a uma conclusão que é uma desconexão. É uma desconexão com você. Então, a rotina não é só uma relação de rotina com meu trabalho, treino, é uma relação de uma rotina comigo, de me olhar, de uma rotina de você não escova o dente todos os dias de manhã, mas você não se sente, você não se enxerga, você não observa sua pele, seu cabelo. Então, essa desconexão vai causando ansiedade, né? Massa, então, Nath, tu falou aí, eu acho que até um exemplo mais prático sobre o que tu falou da questão da rotina. Essa semana, na quarta-feira, a Luciana, a gente tira muito amanhã para descansar na quarta. E aí, eu não tinha esse hábito de parar o meio da semana para descansar mais, dormir um pouco até mais tarde. E eu percebi que a gente acordou na quarta, eu tomei café e depois fiquei pilhado, assim, ansioso. Caraca, vou fazer o quê? Vou esperar a tarde, não, vou resolver e tal. E ela, tipo assim, eu já sou muito ativista, ela menino calmo e tal, respira. Então, isso é muito real mesmo que tu falou, sabe? Isso acontece mesmo. E eu trabalho muito saúde intestinal, né, no meu consultório, mas eu também trabalho comportamento alimentar. Então, a ansiedade, ela está totalmente ligada com problemas tireoidianos e com problemas intestinais. E, gente, nosso corpo, ele é totalmente inteiro, ele é conectado. Eu falo que é um quebra-cabeça lindo de várias peças, onde essas peças são nutrientes. Então, se você não come de uma forma variada, de uma forma positiva, porque hoje as pessoas têm medo, né, de passar fome ou até da própria fome. Gente, tem pessoas no mundo passando muita fome hoje, né? Então, fome é um negócio muito sério. E hoje as pessoas fazem dietas para passar fome. Eu fico chocada com isso. E essa deficiência nutricional, ela causa ansiedade. A falta do treino causa ansiedade. O excesso de treino também pode gerar uma ansiedade. Você vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? Então, assim, o equilíbrio, o básico, o arroz com feijão é que, na verdade, vai funcionar aqui. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Anotem, porque vai ser o arroz com feijão. Não vai ser outra coisa, não. É muito bom. Sim, aí, gente, entrando mais na minha parte, né, como personal, Alan, personal, sobre exercício, né? As pessoas têm muita... O que mais... Quando eu falo exercício, a primeira coisa que me vem na mente é o quê? É emagrecer. Sedentarismo. São palavras que a gente mais escuta, né? Exercício me lembra muito ao quê? A sair de uma zona de conforto e treinar, fazer uma caminhada, uma corrida, uma dança. E muitas vezes a gente nem sabe, nem entende o poder que tem o exercício físico, né? E sendo bem resumido, né? Resumindo bastante, o que é que para mim eu vejo hoje nas minhas alunas e o que a ciência também explica em relação ao exercício, ele nada mais é que uma ferramenta, ele é um canal facilitador para te ajudar a desenvolver aí uma rotina mais saudável. Essa rotina mais saudável vai refletir na tua vida como um todo, né? O Pentáculo do Bem-Estar de Narras fala muito sobre isso. Quando a nossa vida, né, os hábitos não estão tão regulados, ele nem fala saudáveis. Mas quando os hábitos estão totalmente abaixo do que a gente vê como saudável, como saúde, acaba que tudo fica desregulado. Alimentação, sono, peso. E isso tudo, infelizmente, isso tudo reflete a nossa saúde emocional. E aí o que a bola acontece? de neve, né, que eu falo, é o efeito cascata. Isso.
são bem gatilhos para nossa ansiedade. E aí muita gente fala, mas eu não consigo treinar, eu não consigo, eu preciso primeiro emagrecer, eu preciso sair do sedentarismo, e acaba que entendendo que o exercício ele pode ser enfrentado como algo simples, como uma rotina. Como todo dia, como a Lari falou, você escova o dente, você pode também ter uma rotina de exercício e entender que você não precisa se focar fazendo 1 hora de treino, não precisa até voltando para a alimentação, não precisa ter uma dieta, ou eu sigo uma dieta muito restrita, uma dieta, não, só precisa entender que o básico, mesmo que o arroz com feijão, é o que realmente funciona. E assim, falando do poder do exercício, né, o que é que eu, Alan, posso falar? Para quem não sabe ou tem dúvida, quando você está se exercitando e até depois do exercício, você tem a liberação de diversos hormônios regulativos do nosso corpo e também substâncias que trazem a sensação de bem-estar, de prazer, né? De ter uma saudabilidade no corpo. E sem contar que, agora no ponto que eu mais trago e toco, a autoimagem. Né? De você estar bem com seu próprio corpo, de você estar construindo uma saúde que não vai precisar ser refém um dia de um medicamento, você ter uma autoestima legal. Então, tudo isso são coisas que vão ser juntadas e o exercício vai te ajudar. E aí, quando você não tem a presença do exercício, fica muito mais difícil desenvolver uma cura ou um tratamento para ansiedade. Porque, como eu falei, é como se eu tivesse aqui um problema, que é a ansiedade, e o exercício vem como algo que vai me ajudar. Vai me ajudar. Não posso entender que o exercício vem sempre como uma cobrança, como tipo assim, eu tenho que treinar, tenho que fazer exercício de manhã cedo porque eu tenho que ficar com menos 10 quilos na balança, eu tenho que ver a minha cintura desenhadinha no espelho. Não é bem por aí. Mas se por isso, se você quer emagrecer e isso te faz bem, te faz melhorar a sua ansiedade, corre atrás. Agora, não deixe que isso é sempre ao pé da letra, né? A gente tem muito hoje uma cobrança muito rígida com a vaidade. Hoje a gente vive mesmo numa rede social que tudo é corpo bonito. E você, como a Lari falou aí, são corpos bonitos, mas muitas vezes com mentes doentias. Dietas restritivas, treinos loucos, 2 horas de treino. Você vê cada coisa. Tipo assim, caraca, tem gente ainda que por falta de remédios, tomando vários remédios, né? Isso, um pro acaba sono, um ficando... pra ansiedade, outro pra fome. E é isso, Lari. Quiser falar alguma coisa? Bom, em relação ao poder do exercício, eu sou prova viva disso, né? Então, assim, eu tenho um temperamento ansioso. Minha mãe fala que eu sou ansiosa desde quando eu nasci de 6 meses, eu era gêmea. Então, já nasci querendo chegar, né? Na ansiedade. Então, brincadeiras à parte, eu cresci escutando isso. Você é muito ansiosa, né? E desenvolver, entender isso, esse comportamento, me fez enxergar, através de terapia, tá? Que eu precisava de rotina. E uma das minhas maiores dificuldades era a rotina do treino. Eu sempre fiz exercício, mas era sempre aquela coisa assim, começa, dá 2 semanas, não vou mais não. Né? E eram vários exercícios, meu filho. Foi de tudo que você imaginar, jiu-jitsu, muay thai, rugby. Então, acabou que eu virei para mim e falei assim, eu sou adulta e o que tem que ser feito, tem que ser feito. Meu trabalho, se eu precisar atender um paciente 6 horas da manhã, eu acordo e atendo. Ao cuidar da minha filha, se for 6 horas da manhã, eu vou lá, acordo e faço. Então, por que comigo eu não faço? Muito bom. Né? Então, o que nós precisamos ter hoje, que tem que anotar aí, é uma relação de disciplina com a sua saúde, né? E eu acho que isso, na verdade, foi a minha virada de chave. Muita gente pergunta, o que virou sua chave? Entender que ou eu cuido de mim, ou ninguém vai cuidar, né? Muito bom. E, então, anote, eu vou começar agora a falar uma relação de rotinas, que eu acho importante, e você pode me ajudar nisso também, por favor, principalmente na relação do treino. Quando você fala de treino, para uma pessoa ansiosa e que tem problemas com sono, se ela treina muito à noite, isso pode ser um problema. Então, a nutrição vem mais uma vez para ajudar nisso, né? Baixar, né? essa adrenalina aí gerada pelo treinamento mais à noite, se é um horário que essa pessoa só pode treinar ali, precisa usar algumas coisas para ajudar. Então, primeira coisa, criar uma rotina de treino, tá, gente? E aí a gente tem várias tabelas na internet, eu entrego meus pacientes um controle de hábitos. E nesse controle de hábitos, colocar lá atividade física.
E quanto dessa atividade física? Quanto você consegue fazer? Então, assim, com o meu personal, que a gente treinava junto, eu falava para ele, olha, João, eu só consigo 3 vezes na semana. Eu só consigo nesse horário. Tem dias que eu venho aqui só o espírito, porque meu corpo ficou na cama, né? Com dor, porque eu amamentava a madrugada inteira. Então, assim, ele me respeitava e eu me respeitava. E você precisa saber dos seus limites. Sim, com certeza. A resposta corporal veio. O treinamento me tirou dores nas costas, dores na lombar, me deu capacidade de estar mais feliz com a minha filha, com a minha família, né? E hoje, 5 horas da manhã, 3 vezes na semana, eu tô de pé para treinar. Quero estar de pé? Não! Quero dormir. Agradeço a Deus, obrigada, e tô de pé treinando, né? Então, disciplina, né? Pegue uma rotina, um controle de hábitos e faça checklist. Porque a gente tem aí 3 meses de disciplina para criar um hábito, né? Segundo ponto, rotina ao acordar. A nossa qualidade de humor, de ansiedade, ela é melhorada quando a gente já acorda bem. Então, parar de ficar desligando lá o modo soneca, ligando de novo, porque a gente acorda, porque a gente tem um pico de cortisol. Aí eu desperto. Aí tu vai lá e faz o quê? Desliga. Aí tu vai dar um soninho, vai dar outro pico de cortisol, outro estresse. Então, se você fica o tempo todo fazendo isso com o seu corpo, pare. Porque você vai acordar mais cansado ainda. Então, o despertador, desperta, tu acorda, levanta e acabou. Sem ficar soneca, soneca, soneca. Isso piora a situação de quem é ansioso, tá? Porque isso vai E aumentar. até, Lari, fica até difícil também para a questão de desenvolver metas, né, na rotina. Por exemplo, você acorda já cansado, estressado e acaba desenvolvendo ansiedade por conta de tudo isso. Não ter dormido bem, de ter se auto-sabotado, né, como você mesmo falou, né? Às vezes, eu acho que muitos, quando se fala de exercício, no começo, principalmente, eu falo no começo porque depois que você começa a ter rotina, fica natural, fica automático. Não, eu preciso, como ontem, né? Ontem eu tava com a Luciana. Ontem foi um dia muito puxado. Eu comecei a dar aula personal 4 horas da tarde. Fui até 9h30 da noite. Sendo que de manhã eu passei a manhã todo no computador, resolvendo coisa com ela. E aí, quando chegou 9h30, eu falei, não, eu tô morto. Mas mesmo assim, eu fui aquela velha frase. Fui arrastado, mas fui. E a gente meteu aqui o treininho de perna e treinando. Feito é melhor feito do que perfeito. Entendeu? Então Né? a gente fez porque a gente sabia que precisava fazer. A gente olhou um pro outro e falou, vamos treinar. E nenhum dos dois olhou assim e falou assim, não, estamos cansados. Gente, é nessa hora. É nessa hora que você tem que entender o que é disciplina. Eu sempre falo que disciplina é como um músculo. Quanto mais você treina o músculo, mais forte ele fica. Se eu não treino não o músculo, é motivação. Porque a motivação... entendeu? A motivação é fala que ela vem com o tempo. Ela vem quando você vê o resultado que a sua saúde está melhor, que você não vai precisar de tomar remédio, quando sua autoestima está melhor, quando você perde algum quilo aí na balança. Ou seja, eu acho que a motivação ela vem com algum resultado, mas você não deve ser impulsionado na motivação, porque senão você vai ficar sempre naquela onda. Hoje eu acordei motivado, vou treinar. Hoje eu acordei motivado, eu vou comer bem. Hoje eu não acordei, eu vou comer uma pizza todo dia, um refrigerante. Não é bem assim que funciona. Se toda a nossa vida fosse regida desse jeito, eu só vou hoje trabalhar se eu estiver motivado. Só vou hoje pagar meus boletos se eu estiver motivado. Não é assim que funciona. E o exercício tem que ser da mesma forma. É porque as pessoas entendem que não é, mas é dessa mesma forma. E quem não consegue isso sozinho, terapia. Né? Isso. Então, assim, você não é um fracasso, entenda. Não é sinônimo de fracasso. É sinônimo que você precisa de ajuda, que você precisa de suporte, de apoio, de alimento, talvez, de uma suplementação, mas, né? De um personal do seu lado, porque, por exemplo, eu tenho que doer no bolso, né? Então tem que pagar o personal, porque senão, faz o quê? Dorme? Mentira, eu enrolo o treino, mas eu não durmo, né? Então, assim, eu treinei sozinha vários meses da pandemia de manhã. Eu enrolava o treino, mas não parava de treinar. Com o personal não dá para enrolar, né? Mas seguimos. Então, cria a rotina, acordar, agradecer a Deus, não acredito em Deus, olhe para a natureza, agradece a natureza pela vida. Mudar, ligar, virar essa chave do acordei de novo, não acredito. Gente, pensamento positivo de manhã é a primeira coisa. Você também não precisa acordar feliz, eufórico, que ninguém merece. Dá vontade de até não tapa na cara da pessoa. Mas pelo menos acordar bem. Acordar dizendo assim, vai ser melhor, né? E criar hábitos para essa ansiedade. Então, pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizado, que têm compulsão alimentar, que
possuem síndrome do pânico, precisam de tratamento com terapeuta, não tem jeito. E aí, essas pessoas pontualmente precisam retirar estimulantes da sua vida, certo? Isso é fato. Então, o que são estimulantes? Vamos lá. Carboidratos refinados. Aí você fala, Lari, a primeira coisa que eu quero quando eu tô ansiosa é comer doce. Comer doce, né? Uma coxinha. E é aí que vira a bola de neve, tá? Então, por isso o trabalho, equipe, o treino lá te dando mais endorfina, te dando mais prazer, te dando mais... os pobres dos neurotransmissores que a gente não tem, né? Então, alguém tem que dar. É o treino, é o prazer, né? Retirar álcool, retirar café. Gente, o álcool, ele vai ser péssimo para quem é ansioso, tá? Uma coisa, e principalmente no estado de ansiedade, tá? Uma coisa é tomar um vinhozinho ali, final de semana, de vez em quando, né? Estamos ali. Mas diariamente, como eu vejo algumas pessoas, eu tenho pacientes de consultório, criando esse hábito, para relaxar, eu vou tomar aqui uma cerveja. E essa uma cerveja começa 2 cervejas, essa 2 cervejas começa 3 cervejas, é igual a comida. Então, o alimento, ele não supre afeto. E a gente precisa entender isso. Muito né? bom essa A frase. compulsão alimentar, ela tem várias causas também, tá? E essa compulsão, ela pode ser alimentar, ela pode ser no álcool, ela pode ser em remédio, ela pode ser em compra, ela pode ser em sexo, ela pode ser em qualquer coisa que te dá prazer, certo? E as pessoas tendem a ir só mudando, né? Ou não, tá? Então, a relação do tratar isso, certo? Compulsão alimentar. Como é que consegue tratar para uma pessoa que é mais ansiosa também, né? Se manter sempre saciado. Então, já entra aí de novo a lista dos carboidratos. Então, carboidrato refinado, eu sempre falo isso, coloca dentro de um copo d'água, nosso estômago não é água, mas coloca dentro de um copo d'água aí uma tapioca, só a goma ali, sem ovo, sem nada. Rapidinho ela dilui. Agora coloca uma tapioca com ovo, com chia ali dentro. Olha o tempo de digestão. Muito bom. Para misturar aquilo. Nosso corpo, nosso estômago não é água, é ácido. Mas mesmo assim, vamos lá nessa linha de raciocínio. Então, o nosso corpo precisa de saciedade. Tratar o acordar com mais saciedade. Quem é muito ansioso precisa se alimentar com fontes de triptofano. Anota. Gente, eu fiz... O povo fala assim, você sabe muito. Não, gente, eu estudo. Aí, para estudar, a gente anota, tá certo? Anota, galera, anota. Pois é, quando eu atendo um paciente, eu vou ler artigo, vou no artigo, tá com as coisas na dieta. É assim que funciona, tá bom? Então, fontes de triptofano, banana, aveia, amêndoa, grão de bico, quinoa. Aí vamos ser chique, cereja. Aí vamos lá, vamos com o básico, banana com aveia. Né? Precisa ser chique? Precisa. Cacau. Cacau, ele tem polifenóis, né? E ele também tem triptofano. Então, chocolate 70% de cacau. E uma pessoa que é ansiosa, ela tem que comer isso todo tempo. Então, ao acordar, uma banana com aveia, um cacauzinho por cima ali, um chazinho de erva doce e 2 ovos. Pronto. Pra quem inventar moda? Ah, eu não como ovo de manhã. Ok, faz um mingau. Um leitinho, não pode leite? Faz um leite de amêndoa. A amêndoa não tem lá triptofano, certo? Nossa. Então, assim, já aumentamos ali a capacidade de triptofano da manhã. Não tenho fome de manhã, faz jejum. Não tem regra, gente. Não tá com fome? Não precisa comer. Mas se essa fome vai bater na porta depois, você precisa entender por que você tá morrendo de fome. A compulsão também, ela vem porque num estado de ansiedade, muitas vezes a pessoa não tem fome. Ela fica nauseada, ela fica enjoada, ela não consegue comer. E aí, essa fome vem em algum horário. E aí você quer comer até o reboco da parede se deixar, né? Porque você tem um descontrole por conta disso. Então, e aí, Lari, aí até entra a questão das emoções, né? Acaba o quê? Envolvendo tudo. Aí a pessoa faz isso um dia, né? Se alimentou mal, comeu a geladeira toda a noite. Muitos alunos falam pra mim, lá à noite, o bicho é à noite, geladeira e tal. E acaba que todo dia tendo aquela rotina, e acaba tendo emoções. E vai eu acordava de madrugada para comer. Eu acordava de madrugada para comer. Eu encontrava meu pai na cozinha antigamente, tá? E aí, como que eu tratei isso? Comendo mais de manhã, comendo melhor ao acordar, tendo uma rotina melhor, né? Então, mudei meu hábito. Né? E é óbvio que eu vou acordar nauseada porque à noite eu comi.
Quando você come uma pizza à noite, você acorda já mais nauseado. Você não vai ter a mesma fome de quando você janta leve. Vamos já chegar no jantar que eu tô começando por cima, tá? E aí, quando a gente pensa ao acordar, não tô com fome, então faz um chá calmante. Se você tem essa bendita dessa sensação com a cafeína, que eu já estipulei aqui, troque por chás, camomila, passiflora, melissa, tem um chá de Tulsi, chamado Tulsi Sleep, e você encontra na Amazon, por exemplo. Ele é inclusive de sachê. Então, tem vários chás que a gente pode utilizar e deve utilizar 3 vezes ao dia, é manhã, tarde e noite, igual remédio, né? Faz ali, e tem que ser a erva seca. Não adianta ficar comprando sachêzinho, né? Então, ervas secas que você encontra lá na prateleira de uma loja de produto natural, por exemplo, né? Não a granel, é importante, porque muitas vezes tem a química, ou então a gente nem sabe o que tem ali dentro, fungo, enfim. Né? Então, o ideal é que seja tudo no saquinho fechadinho, né? Deficiência de vitamina D. Deficiência de vitamina D está associada à ansiedade e depressão. Então, exposição ao sol, hoje em dia a gente nem olha para a cara do sol. E agora, em período de isolamento. Então, gente, se você vê uma frechinha de sol na sua casa, fique 15 minutos expondo ao sol. Né? Ou a suplementação hoje de vitamina D. Procure ajuda para isso, porque se você tem uma doença autoimune, como por exemplo a tiroidite Hashimoto, que quem tem tiroidite Hashimoto é potencialmente ansioso, precisa suplementar. E a vitamina D na autoimune é mais altas doses, então precisa de um médico para isso. Né? Então não façam coisas sozinhos. Olha a importância da equipe. Né? A relação do cacau também na modulação da microbiota, então ela ajuda no intestino, então a saúde intestinal está totalmente interligada. Uma das causas de ansiedade e de depressão também está na alteração das bactérias intestinais, então são pessoas que têm bactérias mais patogênicas, né? Então olha aí, mais uma vez, a saúde intestinal. E aí vem de uma deficiência nutricional também. Então, uma pessoa que tem uma alimentação monótona, vive na low carb, só come proteína, não quer saber de salada, eu não gosto de salada. Gente, não existe vida saudável sem comer legumes, verduras e frutas. Não existe. Se você não gosta, você também não precisa encher o prato. Mas você precisa trabalhar uma introdução alimentar depois de adulto. E eu falo isso para os meus pacientes. Coloque uma colher de sopa todo dia no seu prato. E aprenda a ter uma relação melhor. Mas não queira comer algo que você odeia muito, que vai chegar uma semana que vai querer jogar tudo para cima. Não vai. A relação de amor com o alimento é o de amor que você tem por você. É a mesma coisa com o treino. Não adianta a pessoa estar sedentária, tá lá, vem de quadros ansiosos, não, eu vou agora ser a Graciane Barbosa, vou treinar 2 horas por dia, vou correr de manhã. Gente, não sustenta. É uma rotina que você acha que é saudável, mas você não sustenta. O que adianta desenvolver uma rotina que para você é saudável, que te obriga a fazer, que te tira agressivamente da tua zona de conforto, do nada tu vai virar o fitzão e você não conseguir manter. Não adianta ser saudável uma semana. Você tem que ser saudável, não porque você quer perder, você entender, porque você tem um objetivo e aquilo é para sua vida. Né? E quando a pessoa é ansiosa, é importante entender isso. Né? A cabeça do ansioso passa, eu falo que eu, às vezes, tenho muito com as de ansiedade também, e eu tenho muito com a alimentação, como a Lari falou, né? Eu gosto muito de acordar, às vezes eu tô até tirando alguns gatilhos da minha geladeira, tirando os doces. Você não deixar só um doce, não vamos deixar muito doce, não, porque aí qualquer coisinha, opa, vou aqui e pego um doce. Então, eu tô tirando isso. É a forma que eu achei de reduzir. Né? Às vezes eu nem tô com fome, vou só lá para beliscar o doce e tal. Pra que fazer comida doce? Então, na cabeça do ansioso é o quê? Ele quer sempre, ele não quer fazer, ele não quer comer muito, não quer essa tajadeira, ele quer treinar pesado, quer ser, mas ele não consegue desenvolver a rotina, ele não consegue. Então, o que é melhor? Ter algo que é muito bom, que funciona, ou algo que eu vou conseguir seguir? É muito melhor ter algo que eu vou trabalhar conseguir... micrometas, né? Isso, que a gente vai micrometas. Tava parado, tava se alimentando só de fast food. Vai começar com a dieta low carb, vai começar com um treino de 2 horas, de 1 hora. Não vai, não sustenta. Aí entra naquela cascata de sempre, aí começa. Comecei, me frustrei, desisti. Comecei, e aí sempre e nunca sai dessa zona. E aí acaba colocando emoções negativas, vai entrando aqui. Eu não consigo emagrecer, não consigo fazer dieta, não consigo ser saudável, entendeu? E aí acaba... O tratamento terapêutico para ansiedade e para compulsão, ele requer tempo. Então fala isso para ansioso. Olha, demora. Mas demora, gente. Pior que demora, né?
Então, essa rotina, ela precisa ser feita diariamente até você sentir o prazer. O treino, você não vai sentir prazer no primeiro dia, você vai querer matar o professor no primeiro dia. E assim sucessivamente. Então, assim, ter ajuda, ter apoio profissional é para isso, é para a gente conseguir, para ir de mão dada, para ir junto. A Sandra falou isso, né? A relação do pão. Eu brinco, é culpa da Xuxa, né? A música dela. Quem quer pão, 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 pão? Gente, é culpa da Xuxa, eu tenho certeza da gente querer pão o tempo todo, né? E aí, esse desejo bendito por pão, se você gosta muito, né? Faça receitas, pegue um pão de fermentação natural. Então, pense na qualidade disso que você está comendo. Tem gente que tem hipersensibilidade a trigo, tem gente que não pode comer trigo todo dia. E não adianta também ser só integral, né? A ideia é pensar na qualidade. Tem pão integral que tem uma lista de ingredientes que eu falo, Jesus amado. Então é melhor comer um pão carinhoso, um pão francês mesmo, né? Que tem menos ingredientes, né? Então, assim, a qualidade do que você come é importante para não ter uma deficiência nutricional. E aí vamos lá para deficiências nutricionais. Vitamina D, que eu já falei, deficiência de fitoquímicos, tá? Então, aonde a gente tem fitoquímicos, né? A gente tem muito fitoquímico no chá, então por isso que eu tô enchendo o saco para o consumo do chá, né? E chás, melissa, camomila. A camomila, para quem tem constipação, pode constipar um pouco mais, então não é tão interessante para quem tem constipação. Porém, tem pessoas que têm ansiedade, têm síndrome do intestino irritável, que também é muito relacionado. E aí, por exemplo, chás digestivos podem ajudar. Uma erva doce, um funcho, um fenogrego, tá? E aí você vai me falar assim, Lara, isso não faz parte da minha rotina, não, é muito difícil. Se fizesse parte da tua rotina, tu não tava ansioso, tu não tava estressado, tu não tava assim, muito agitado. Então, por isso que eu tô falando, precisa estar fazendo parte da tua rotina, né? Então, mas comece com o básico. Né? Gengibre, tá? O gengibre tem um potencial anti-inflamatório maravilhoso, tá certo? Para quem não tem o problema com a cafeína, chá verde. Então, se você, por exemplo, toma café, não sente nada, mas você é ansioso, o chá verde, ele tem a L-teanina. Então, a L-teanina, ela vai aumentar nosso foco, nosso raciocínio. Chá de hortelã. Chá de hortelã, pimenta, para quem tem síndrome do intestino irritável, é um excelente digestivo, tá? E pode estar auxiliando também. Mas aqui eu tô falando mais dos chás calmantes, tá certo? Ou que vão auxiliar, que a gente fala, na nossa cognição, no fator cognitivo, que é isso que a gente quer alegria, a gente quer raciocínio, a gente quer isso, né? Então eu tô falando nesse quesito, tá certo? Então, fonte de triptofano, banana, aveia, amêndoa, grão de bico, quinoa, cereja, cacau, chocolate 70, 80% de cacau, fibra, aveia. Então, consumo de fibras para quê? Modular intestino. Então, o intestino precisa de fibra. Fibras de legumes, verduras, verdes escuros e tudo mais. Ômega 3. O ômega 3, principalmente fonte de DHA, né? Que tem mais DHA. Ele vai participar desse cognitivo, tá? Já falei da parte de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tirar o álcool, o café, né? Que eles também podem não ajudar no intestino. Aí tem gente que fala assim, Lara, e o café descafeinado? O café descafeinado, você precisa observar o tipo de extração desse café, tá? Então, tem uma extração suíça, que é feita em água. E aí, essa extração é legal para a nossa saúde. A extração que é feita no Brasil, eu não sei se todos os cafés aqui são assim, tá? Mas a maioria, eles não são tão legais, tá certo? Eu falo muito rápido, né, gente? Vai ficar salvo, depois vocês podem anotar. Eu tô falando rápido porque é muita coisa. E eu sou ansiosa. Olha aí, beleza, né? Sementes, tá? Então, quando é ali, depois do almoço, então no almoço pro ansioso. Almoço pro ansioso, arroz, feijão, muitos legumes, muitas verduras. Se você tem problema de digestão, talvez as comidas mais cozidinhas sejam mais interessantes, porque já vão estar digeridas, né? E a proteínas mais magras, coisas que não vão dificultar ainda mais esse processo digestivo, te deixar lá, ó, feito um baiacu, né? E aí, isso também tem muito problema quem é ansioso, porque tem um problema de baixa produção de ácido ou excesso de produção de ácido no estômago. Aí é uma pessoa que arrota muito, que tem gases, que fica empachado, que refere essas sensações pelo grau de ansiedade, né? Inclusive, tem gastrite
por emoções, né? Então, vamos lá. Uso de especiarias, tanto na forma, na comida, quanto no chá. Então, vamos lá. Alecrim, a gente pode utilizar o cravo, canela, noz moscada, tá? Então, todas essas especiarias, elas vão dar uma clareza mental. Então, utilize no seu dia a dia, né? Então, vamos lá. Um lanchinho, um café da manhã, um mingau, para quem não está com muita fome, por exemplo, uma pessoa ansiosa que tira a fome. Um mingau de leite de amêndoa com cacau, né? Com uma bananinha ali cortada. Ou é uma pessoa que sente mais fome. Faz um pãozinho de aveia com ovo, né? Coloca um queijinho, coloca as especiarias nesse pão, né? Então, com chá, né? Então já vai dar uma saciedade, já que você está com fome, e vai te ajudar no controle. Coloca as sementes nesse pão, semente de Massa. girassol, semente de gergelim, tahine, hummus, né? Então as formas de comer um grão de bico. Aqui eu faço de vez em quando uma torta de grão de bico, né? Uma torta de grão de bico com frango, uma torta de grão Quero a de bico com receita, viu? Que eu sou um brócolis. grão de bico aqui. Hã? Quero a receita dessa dose de grão de bico. Sopas. Outra coisa para ser humano ansioso, jantar cedo, né? Precisa jantar mais cedo. E aí hoje a nossa rotina é de dormir muito tarde. Então, num mundo legal, numa vida bacana, a ideia era jantar até às 18 horas. Não quer dizer que a gente não pode comer depois, tá? Eu só estou falando que a grande refeição deveria ser mais cedo. Então, Entendi. esse jantar também com fontes de triptofano, né? Com algo que vai ajudar. Então, colocar as especiarias nesse jantar. Uma sopa. Se você é vegetariano, o grão de bico vai ser excelente, né? Então, fazer um grão de bico torrado na fritadeira elétrica, você faz lá com azeite, especiarias e come igual Snake, né? Ali para acompanhar um vinhozinho, uma delícia. Maracujá, então no lanche à tarde, maracujá com uma whey, fica parecendo um mousse de maracujá. Kiwi é fonte natural de fitomelatonina. Então, assim, às vezes a gente está com problema de sono, porque a gente é ansioso. Essa nossa rotina de acordar já cuidando da gente e ir seguindo na sequência, já vai ajudar muito no sono. O nosso Massa. sono ele é cultivado à tarde, ele não é cultivado à noite, né? Então, mudar o padrão de sono já tem que começar ali umas 16 horas para quem tem insônia, tá? E aí, você usar essas ervas, usar o maracujá na forma de suco, na forma de uma mousse, né? Que eu falo com a whey protein, que vai dar saciedade. A folha do maracujá, que é a passiflora. O kiwi, que eu já falei, a banana. Então, fazer uma salada de fruta, né? Então, olha quanta coisa para fazer, né? Óleos essenciais, tá? Hoje, o CRN, ele liberou esse tratamento integrativo. Então, a gente pode trabalhar com terapias alternativas. Eu sou reikiana, então reiki, meditação, óleos essenciais, a lavanda, a laranja doce, para começar o dia. Olha aqui, ó, o ser humano tá com a bolinha aqui de quê? De lavanda, né? A lavanda, ela aumenta a concentração. Então, assim, esse autocuidado, essa conexão, ela é diária. Massa. Não foi assim, pronto, melhorei minha ansiedade. Se eu trouxer minha mãe para live, ela vai falar, né? Então, essa relação precisa ser construída. Rotina do sono também. Então, assim, nossa melatonina, ela não é ativada com luzes. Então, vem desligar tudo, deixar o ambiente da cama, do sono, para o sono, leitura, conversar, falar besteira com seu parceiro, fazer piada. Isso é muito positivo nessa noite de sono, né? Então, a gente precisa, a Carol falando que óleos essenciais são mágicos. A gente fez vários tratamentos, né, Carol? E o sono dela, finalmente, a gente conseguiu com os óleos essenciais. E assim a gente segue. Eu conheci os óleos essenciais através da Lu ano passado, porque a Liz não dormiu bem e depois daí foi um caminho sem volta, tá? É óleo essencial para tudo, até para os meus melasmas, tá bom? Mas assim, vamos lá, voltando pro foco. Vitamina C precisa fazer parte, então frutas cítricas, o kiwi é fruta cítrica, tá? E o maracujá também, mas macerola, uva e outras frutas cítricas também fazem parte. Então, deixa eu ver lá. A redução de cortisol, né? Então, trabalhar técnicas de respiração, meditação, terapia, atividade física, né?
e ter essa rotina básica. Suplementações, vamos lá. Pode tomar triptofano? Eu não suplemento muito triptofano. Primeiro porque o triptofano ele precisa ser absorvido. E a maioria dos meus pacientes tem problemas intestinais, então nem sei se eles estão absorvendo isso, né? Até chegar na barreira hematoencefálica, eu não sei se está chegando. Basicamente isso. Mas eu estimulo isso com, por exemplo, magnésio, vitaminas do complexo B, B6, né? E B9, B12. E aí uma pessoa que está aí com hipocloridria, uma baixa produção de ácido, uma pessoa que fez uma bariátrica, uma pessoa que já tem uma má digestão, ela provavelmente vai ter uma deficiência de vitaminas do complexo B. E aí ela vai estar sem ânimo, sem energia, com os cabelos caindo, toda estressada. Isso é estresse. Tá? Show. L-teanina, do chá verde. Ashwagandha, ginseng. Quem não pode café, guaraná cipó pode ser interessante ali para dar mais raciocínio, mais cognição, mais ânimo ali para nossa tarde dos ansiosos, né? E precisa estar ali no gás para trabalhar, né? E para a compulsão alimentar, o mindfulness, tá? Então, o trabalhar a atenção plena ao alimento. A compulsão alimentar, ela precisa ser trabalhada de multi-equipe também, tá certo? A nutrição sozinha não faz milagre. A gente trabalhando a saciedade, cuidando das deficiências nutricionais, mas as técnicas de nutrição intuitiva, de respeitar a própria fome, só comer quando tem fome, observar a própria fome. Eu tô com fome mesmo ou vontade de comer? Eu tô estressada, ansiosa. Minha mãe tá falando alguma coisa. Que é, mãe? Ele tá pedindo pra deixar tu falar, olha. Não, e pode até falar. aqui mandar eu deixar tu falar. Não, pode falar, tá ótimo. Eu falo pelos cotovelos, desculpa. Até me perdi. Mas, enfim, né? A trabalhar a compulsão alimentar, ela envolve uma equipe, tá certo? E o paciente, ele tem que entender que ele não é a compulsão. A compulsão é um período, é um momento e existem gatilhos, né? Transtornos alimentares de um modo geral, existem vários gatilhos, tá certo? E trabalhar a causa de tudo isso, tá? Com respeito, com empatia, um dia por vez, é muito importante. Você não é fracassado. E não se cobrar tanto, né, Lara? Eu falo muito assim, tipo, duas coisas que eu não gosto, é cobrança e comparação, né? Se comparar, porque antes eu tinha muito esse sentimento assim, caraca, eu acho tão bonito. Quem senta, eu até fiquei brincando, até hoje eu ofereço com a Luciana com isso, a gente foi com rodízio, né, de carnes. E a primeira comida que ela colocou no prato, eu ri tanto, eu fiquei rindo muito. Contei com a família dela toda, tava de bagunçou muito. Ela colocou um cheio de alface, colocou beterraba, castanha. Eu como é que você vai pro rodízio e coloca isso? Aí eu falei, caraca, como eu tenho inveja de quem olha pra comida assim, coloca as coisas, escolhe e tal. E hoje eu entendo que cada um tem sua particularidade. Então, eu acho que a gente tem que buscar seu equilíbrio, mas a gente não pode se cobrar e se comparar com o outro. Ah, mas é porque a fulana de tal só come salada, um pouquinho de arroz, fica super satisfeito e eu só consigo me satisfazer comendo um pratão de baião. Não adianta se comparar. Nós somos indivíduos, existe um princípio da individualidade biológica e tem que ser respeitado. Cada um tem um histórico de alimentação, né, de traumas, então tudo influencia para a forma que você come hoje, os hábitos que você tem hoje. Então, a comparação ela nunca é legal. Ah, mas eu vou me comparar com a pessoa que come bem. Nem com você mesmo e com o seu passado. Nem com você mesmo e com o seu passado. Ah, porque eu fui assim em tal tempo da minha vida. Não é nem com o outro, é com você mesmo. Então, eu acho muito bom. Eu falo para minhas alunas, ó, não se cobrem tanto no início, não se cobrem algo porque viram que esse é o padrão de bumbum, de perna, de barriga, esse é o padrão de dieta. A gente percebe muito que as pessoas são muito reféns de moda. Ah, mas é a moda agora do low carb. Tava um tempo que era só low carb, né? Eu dizia, meu Deus, todo mundo fez low carb. Aí era cetogênico. Então todo mundo se cobra muito com dietas que acaba esquecendo que ali existe um indivíduo, um corpo, um organismo. Como você acabou de falar, existe aí uma demanda nutricional que precisa ser suprida e que a Larissa Malodrin tem eu, Alan, tem outro. Então a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Eu acho que no primeiro momento que você entende que é importante ver o seu processo, a sua mudança, né? O seu mindset, o seu comportamento, como você falou, o seu comportamento alimentar, você consegue ter muito mais resultado do que você se comparar com alguém que já está numa condição melhor, já está com um corpo melhor, já tem uma rotina saudável mais fixa.
Então, eu acho que duas coisas que tem que se tirar no perfil de uma pessoa ansiosa é a autocobrança, muita cobrança, uma cobrança exagerada. Ah, eu tenho que ser disciplinado, beleza. Não precisa ser disciplinado a ponto de deixar de sair porque não pode comer Ser disciplinado dentro do que você se propõe. E propor isso. coisas viáveis. Então, por exemplo, eu tiro na semana 3, 4 refeições livres para comer um chocolate, para tomar uma bola de sorvete, para comer uma pizza com meus pais, para tomar um vinho. Então, assim, a gente precisa, dentro da nossa cobrança, dessa disciplina, trabalhar o lado também de quem Isso está mesmo. ali escrito. Porque senão acaba que a gente começa, tipo assim, a viver uma vida infeliz porque eu não posso ser ansioso, porque eu não posso engordar. Poxa, não é assim que funciona. Às vezes, um dia que você se excedeu na alimentação, comeu lá 3, 4 pedaços de pizza, foi só foi calorias do momento, foi do dia. Não sei se, mas eu jaquei, vou chutar tudo. Não, não é assim que funciona, né? E a cabeça de um Chutar ansioso, balde isso é é muito chutar confuso, você. né? Acha que Chutar porque... balde é chutar você. Você é o balde, né? Eu acho muito engraçado quando eu vejo assim, eu engordei 5 quilos no final de semana. Gente, como é que engorda 4, 5 quilos no final de semana? Não tem como, retenção líquida, é líquido no corpo. E acaba que aquilo reflete na barriga, aumentou a barriga, a balança viu números a mais, porque se você exagerar muito, não tomar água, você pode, se na balança subir e ver um número mais alto. E aí acaba que indo pra cabeça. Eu vou chutar tudo então. Não vou mais treinar, eu vou deixar a dieta de lado. E acaba se tornando aí uma vítima da ansiedade e se deixando levar por ela. Né? Não só a ansiedade, mas outros comportamentos também. Então, é entender que a gente faz, a gente às vezes se frustra, mas a gente sempre pode recomeçar. Pode ir lá, né, pegar o balde que chutou e recomeçar. E para um ansioso, para uma pessoa de perfil ansioso, é muito importante entender isso, que nem sempre você vai acertar. De segunda a domingo, pode ser que na quarta-feira você falhe, você não consiga treinar, você não consiga se alimentar bem, você não consiga dormir bem. Você não precisa fazer daquele dia todos os dias da sua vida. Você não precisa fazer daquele dia que foi muito propício a te deixar ansioso ser todos os dias. Se todo mundo entendesse que o processo é muito mais importante do que o resultado, seria mais fácil controlar e tratar a ansiedade. E a ansiedade é o só por hoje mesmo. Só por hoje eu fui bem, eu me respeitei, eu fiz melhor por mim. Só por hoje, né? É o hoje, é o agora. Por isso que eu falo, é a reconexão com Um dia de cada o vez, momento né? atual, né? Então, eu tenho certeza que o ansioso tá aí anotando tudo, já pensando no que vai fazer, né? Ele não tá aqui agora. Ele já tá pensando mais pra frente. Aí amanhã, daqui a pouco, eu já vou botar tudo em prática. Esse é o ansioso. Né? Então, a pessoa ansiosa, ela tem que se conectar primeiro. E essa conexão, ela vem através de terapia. Eu vou deixar aqui sempre registrado isso. E aí, essa terapia é individual. Cada um tem a sua forma também terapêutica. O tipo de terapia, existem vários tipos, né? Então, cada um vai encontrar o seu. E envolve a disciplina da rotina. Então, criar uma rotina. Né? Com o treinador, com o professor, comigo, com o psicólogo, com com um social, cuidar de uma unha, fazer uma massagem, uma automassagem. Isso tudo tem que Show. Lara, a gente já até meio que passou, já foi 1 hora de live, eu nem senti, foi 1 hora assim. Aqui tem algumas perguntinhas de pessoas, né? Algumas perguntinhas de alunos meus que mandaram já, né? E outros da caixinha de pergunta. A primeira pergunta, eu vou tentar responder de forma prática e mais rápida, porque são muitas. Eu escolhi as mais relevantes, que pode ser que seja o caso de muita gente que está aí atrás do celular, né? Que vai se identificar muito com essa relação mais prática. Poxa, isso aí sou eu. O que é que deve realmente fazer? Eu vou falando, tu vai comentando aí, depois tu responde aí se tu tiver algumas também, tá? A primeira é: sou sedentária e sempre me acho culpada. Né? O primeiro ponto que eu falei para essa pessoa é o quê? Eu não estou te julgando, mas eu acho que o primeiro ponto é sair do vitimismo e entender que você não é culpada, mas você tem que fazer algo para mudar. A palavra sedentária só existe porque você permitiu que ela exista na sua vida. Hoje, infelizmente, sendo bem sincero e um pouco mais duro, só é sedentário quem quer. Sedentário não é uma pessoa sedentária, não é só quem vai para a academia e passa 1 hora, não. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma dança, pode fazer um pilates, você pode fazer qualquer coisa. Se em 24 horas você não consegue tirar 20 minutos para cuidar de você, infelizmente você talvez tenha a vida que você escolheu, que talvez você merece. Não tô sendo, Alan tá sendo duro, poxa, eu sou um coitado porque eu trabalho demais.
Gente, todo mundo trabalha, todo mundo tem uma rotina desafiadora. E cabe a gente assumir um papel, eu sempre falava isso, assumir as rédeas da nossa vida para entender isso. Então, eu sempre sou muito de apontar, de certa forma, quem se vitimiza muito por falar, sou sedentário. Cara, por que é sedentário? Então, para essa pessoa que perguntou aqui, e se você que está do outro lado é sedentário hoje, não veja isso como uma crítica, mas veja isso como algo de assumir esse papel hoje de mudar. E é simples. 20 minutinhos, 3 vezes na semana. Quando você treina 3 vezes na semana, já considera-se uma rotina de treino. 3 vezes, ó. Tem 7 dias na semana, tira 3 dias e faz 20 minutos. Tá show. Vai começar a ver mudança. Então, eu acho que o pensamento de culpa vai começar a sair a partir daí. Lade, tem outra aqui que eu acho bacana. A gente pode até comentar também isso aí, com a tua prática, né? Com a tua questão que tu começou a treinar. Sempre estou ansiosa e não consigo treinar. Responde, se quiser responder essa daí, que já é uma... É porque aí entra a relação daquela cabeça querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Ela tá ansiosa, essa pessoa deve estar cheia de coisas para fazer e ela não sabe o que priorizar, né? Então, é uma questão de prioridade também. Então, quando você estabelece uma rotina, nessa rotina você vai... E que nem sempre essa rotina vai ser perfeita, pelo amor de Deus, né? Não é perfeição, é melhor feito do que perfeito. Você vai, mesmo que seja, como você mesmo falou, sem vitimismo, né? Eu preciso treinar. Então, assim, toma um café, vai lá e acabou, né? E levanta ali, chama uma amiga, faz alguma coisa. Hoje a gente não tá podendo, mas, por exemplo, até online, a gente pode fazer treino com amigos. Eu tenho vários pacientes que se juntam e treinam juntas online. Então, para uma ajudar a outra. Né? Então, assim, a ansiedade, de fato, quem tem depressão, gente, que aí já é um outro processo, que ela não consegue nem levantar da cama, ela tá precisando de ajuda médica. Ela precisa de terapia. Então, se tua ansiedade está chegando nesse nível, você precisa de muito mais do que isso tudo que eu tô escrevendo aqui, que o Alan tá falando. E até um relato mais prático também, as minhas alunas que tinham aula comigo presencial personal, né? Elas relatando sobre a questão da ansiedade. Alan, como eu fico ansiosa esperando pelo treino. Eu nunca pensei que treinar em casa seria tão bom. Então, assim, para você que está em casa, que não tem uma relação legal com o exercício, que sempre visualiza o exercício como uma obrigação ou como algo assim, poxa, tenho que fazer. Veja por um outro lado. Veja como algo que vai te trazer benefícios que você desconhece. Benefício que vai melhorar teu relacionamento com seus filhos, com seu esposo, com as pessoas, com a sua saúde, com o seu humor, principalmente, né? As emoções da gente, elas vivem diretamente bombardeadas. Preocupações, responsabilidades, né? A gente tá aí, vive num momento hoje com vírus e a maioria das pessoas não sabe que o exercício, ele vem com, como eu falei no começo, ele libera hormônios, substâncias que te ajudam a melhorar esse humor, melhorar essa sensação de bem-estar. Gente, sentir bem-estar na prática é algo indescritível, é algo muito bom. Ontem à noite no terminei o treino com a Luciana, era 10 horas, a gente ficou, amor, que massa, como a gente precisava disso? Como isso aqui era para fechar nosso dia show de bola. Um dia produtivo de trabalho, no final, um treino, que eu poderia muito bem me vitimizar e dizer o quê? Eu estou muito cansado, não vou fazer, nós estamos cansados. Coitados da gente. Não foi. Então, antes de você pensar, tipo assim, eu estou muito ansioso, não consigo treinar. Pensa no benefício que vai ter depois, mesmo sem conhecer. Porque vai ter. E você vai sentir isso na prática. Uma dúvida que mandaram para você, que você mandou, como fugir da geladeira quando se está ansiosa? Você colocou lá para mim, né? Foi. Gente, primeiro tudo trabalhar a rotina. Rotina ao acordar, agradecer a Deus, trabalhar os alimentos, né, que vão causar saciedade. Não ter em casa coisas que possibilitem isso é muito importante. Se você mora com outras pessoas, eu moro com outras pessoas. Eu também não posso proibir ninguém de comprar. É certo? verdade. Mas eu coloco na minha cabeça assim, aquele chocolate ele é do meu pai. Eu não vou nem olhar pra cara dele. É do meu pai. Eu não posso. Acabou. Né? Não é que eu sou proibida de comer chocolate, mas eu não estipulei que eu vou comer um tanto e tudo mais. Gente, eu tive muita compulsão na minha vida. Hoje, trabalhar a compulsão, eu trabalho com Mindful Eating. Então, eu olho o alimento, eu me pergunto por que eu estou consumindo aquilo. O que aquilo me traz quando eu como aquilo. Eu fico feliz ou eu fico me sentindo mais culpada porque eu comi?
né? Verdade. E isso eu fiz anotando, tá? Então, eu peço para meus pacientes anotarem as sensações, as emoções, ou não. Eu comi 3 fileirinhas de chocolate, eu me senti feliz, porque eu só comi essas 3 fileirinhas de chocolate. Eu não fiz nada compulsivo, eu não comi a barra toda. Massa. Uma paciente, por exemplo, estava super feliz, ela comeu 2, 3 pedaços de pizza. Antes ela comia a pizza inteira, se deixasse. E ela ficou, cara, olha que massa. Eu disse, perfeito, é isso, É né? isso. Então, você também ficar satisfeita com pequenas vitórias que você tem e entender que esses períodos de compulsão podem existir, né? Vai ficar no feed, tá? Eles podem existir. Trabalhar a compulsão, muitas vezes você tem que entender por que você tá com essa fome excessiva. Foi um estresse que você passou? Isso. Se você treinou demais, né? Foi um dia que você teve um treino mais puxado, provavelmente você pode ter mais fome. Foi um dia mais corrido no trabalho, eu não tive tempo para comer. Então, muitas vezes acha que a compulsão, ela é uma compulsão de fato e, na verdade, é fome. Então, quando eu faço diário alimentar do paciente, eu peço para ele colocar o que ele come. Eu vejo no final do dia e falo, meu filho, você não tá com compulsão, você tá com fome, vai comer. Pelo amor de Deus. É isso, né? E tem gente, tipo, eu sou uma pessoa que, particularmente, eu, Alan, né, até eu brincar, Luciana, tu é educado, tu come pouco. Eu gosto de comer muito, eu gosto de sentar. Ontem eu fui almoçar e eu coloquei o prato derramando de salada verde, alface. Né? Ela, menino, pra que esse monte? Eu falei, sim, porque eu quero mastigar pra ter sensação de comer. Eu quero comer. Melhor do que eu colocar aqui, encher aqui de pizza ou de refrigerante. Ela não toma refrigerante, né? Então, assim, aonde eu vou, você falar, tu é fit? Eu falei, não, é porque eu não gosto. Porque não é nem que eu não gosto, eu não vejo prazer e pra mim, não gosto, né? É uma coisa minha. Não é porque eu sou fit, não. É porque eu não gosto de refrigerante. Sendo que outras comidas eu realmente como bastante. Eu gosto de comer, mastigar. E ela não, ela gosta de comer pouquinho e tal. Aí eu brinco com ela, ó, tu come só um pouquinho, mastiga e tá abrindo na boca. Ela começa a rir. E é verdade, né? Ela bota um pouquinho de comida, ela come menos e tal. E depois fica abrindo a boca à tarde. Mas é algo que reflete, é uma coisa muito prática. Reflete muito no nosso dia. Quando a gente não se alimenta bem numa refeição, acaba que a gente começa a querer compensar. A bela geladeira, come Mas um aí é que tá. biscoito. Agora vamos de novo com a individualidade. A Lu, né? Falando do caso dela, não é interessante que ela coma muito mesmo. Pela doença autoimune que ela tem. Então, No caso não é dela, interessante encher tanto nem estômago, nem deixar dificultar a digestão dela. Então, no caso dela, no caso dela é diferente. né? Então, existem casos e casos. Eu gosto também de comer muito. Então, eu encho meu prato de salada, legumes. Meu pratão é sempre grandão. Eu falei da minha que trabalha aqui, ó, não deixa comida feita não, porque eu quero comer tudo, eu vou ficar querendo comer, né? Ela deixa umas comidinhas gostosas, eu já tava vendo umas receitinhas pra ela, meio que low carb, assim, as coisas com salada e tal, pra não ficar jacando muito, né? E assim, é importante também a gente fugir, jantar né? aí. Jantar leve, gente. Jantar leve, jantar mais cedo. E ao sentir fome depois desse jantar, continuar com alimentos que são fontes de triptofano, sementes, castanhas, né? Então, a gente tem que entender assim, no tratamento para ansiedade e para compulsão, a gente tem que dar mais nutrientes para esse corpo, é tratamento, né? Então, jantar mais cedo, sim, pode ser sopas, é importante. Larinha, fome. Trabalhe sua saciedade com mais, talvez, um pouco mais de proteína e mais fibras, né? Lari, tem uma pergunta aí, acho que é pra ti, ó. O azeite de oliva extra virgem substitui? Não substitui ômega 3. Ômega 3 a gente tem em peixes e um pouco na linhaça também. Então, farinha de linhaça, né? A semente da linhaça triturada. Azeite de oliva extra virgem precisa estar fazendo parte do nosso dia a dia, sim, por ação anti-inflamatória. Auxilia na saciedade, um pouquinho de azeite ali por cima do prato, mas não tem ômega 3 nessa relação, não. Massa. Aí mais uma pergunta, Lari, tem aqui. Falta de rotina. Meio que a pergunta era tipo assim, o que fazer para estabelecer rotina, né? Tipo assim, a pessoa tem muita, não consegue ter rotina, né? E aí eu acho que uma das coisas é você, eu acho que ser claro com você mesmo, anotar, né? Anotar o que você tem que fazer. Se você fica ocioso em casa, você não sabe que tem muita coisa para fazer. No final das contas, sabe que tem muita coisa para fazer e não consegue fazer nada, cara, vai pro caderninho lá,
anota e vai tentando seguir direitinho. Não adianta querer dar conta. Antes eu tinha muito isso. Eu sou uma pessoa muito ativista. Meu ativismo é muito forte. Eu quero fazer tudo. Né? Tipo assim, eu lembro que até isso atrapalhou um certo momento do meu profissional, da empresa. Né? Eu tenho uma empresa que é a Trade Trade. E eu ficava muito doido. Caraca, eu quero ser o design, eu quero ser o marqueteiro, eu quero ser o financeiro, eu quero ser tudo. E eu vi que eu chegou num tempo que eu não conseguia mais dar conta. E aquilo estava me deixando ansioso. Eu comecei a ganhar peso porque eu estava comendo muito. Por exemplo, eu ia almoçar 4 horas da tarde. Eu falei, caraca, eu não quero isso para minha vida mais. Se eu não mudar isso, eu vou fechar essa empresa, porque não está me fazendo bem. A Luciana até acompanhou. Foi logo antes do lockdown, né? Que eu estava muito neurótico, pirado, preocupado. Eu estava tão ansioso que eu estava prevendo um lockdown. Eu, caraca, se vir um lockdown, eu vou ficar louco, vou fechar a empresa. E aí veio e eu consegui dar conta. Então, tipo assim, você não pode também querer adiantar tudo, se preocupar tanto com o futuro e deixar de cuidar de você. Então, assim, é Você importante. desconectou. Você, mais uma Entendeu? vez, se desconectou. Você parou de pensar no hoje. Você parou de pensar em você. Houve a desconexão. E como é incrível, como a alimentação é um ponto assim, cara, é muito, muito fundamental. Muda, você fica ruim, você fica pior, você fica estressado, você fica cansado mentalmente, você sente a carência de nutrientes, você vê que você, quando você olha para a comida, você quer logo desesperadamente comer, porque você está com muita fome, você quer colocar, descontar. Eu lembro que uma vez, logo quando o Camilo falou de lockdown, eu vim à noite para ficar Luciano, eu fiquei, amor, estou muito preocupado, vou ter que fechar muitas turmas do Emagrece na praia. E eu desliguei o telefone e parei e comecei a comer pizza lá no Acho que foi da Costa também, ainda lembro. E comecei a comer. Quando eu cheguei no terceiro pedaço, eu falei assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Por quê? Eu acho que eu preciso disso. Peguei, saí. Nem tomei nem o suco, saí. Então, assim, você parar e analisar, como tu falou, parar e analisar, eu preciso disso? Será que não é só um momento que eu tô passando? Será que eu realmente preciso daquilo? Eu acho que é importante entender essa relação com a comida, entender que a comida não é vilã, né? Ela não é... Outra coisa, uma live que a gente pode fazer qualquer dia, eu fazendo Mindful Eating aqui ao vivo, a gente fazer o Mindful Eating, a atenção plena, e você alguns exercícios, por exemplo, de respiração para a galera. Massa. Né? Que aqueles exercícios de fortalecimento de bracing, né? E a gente pode fazer também para ansiedade, né? O respirar. Então, as pessoas que são mais ansiosas, elas não respiram. Né? A minha mãe veio aqui falar, para de falar. Eu sou ansiosa, você também. A gente precisa levantar o dedo para falar, né? É uma live que você tá assim. E a gente pode um dia fazer isso também pra galera, pra ver se a galera gosta. Claro, tem mais um aqui, aí depois pode fazer algum tanto aí. Acho que tu já até respondeu essa. Ansiedade pode gerar compulsão? Pode, né? Óbvio, porque aí entra a bola de neve. A gente tá ansioso, a gente começa a não comer bem por essa ansiedade, com alimentos mais refinados, com menos nutrientes, e essa fome, de fato, real, causando o desejo e a necessidade por mais comida. E a gente vai atrás desse afeto, dessas emoções na comida, e a gente não encontra. Né? A gente não encontra na comida. Então, cada vez que a gente come, a gente quer mais. Então, isso acaba gerando uma compulsão. Lá, agora só uma pergunta mesmo minha Alana. Eu sempre tive muita, não é nem dúvida, mas eu sempre tive, e acho que na última viagem que eu fiz com a Luciana, eu acho que foi até. Não, última não, uma que eu fiz com ela pra Serra, com a família dela. Eu lembro que a gente almoçou lá uma vez, um joelho de porco, né? A gente meio que exagerou um pouco. E eu fiquei com um sentimento de culpa muito forte. Culpa, né? Fiquei com sentimento, caraca, meu Deus, por que eu comi aquilo tudo com ela e tal? E eu nunca mais tinha sido aquele sentimento. É um sentimento que eu não sinto com frequência. Não é algo que eu sinto culpado por comer. Não, eu sinto que ali foi um exagero calórico e que eu tenho uma rotina que é saudável, que eu me alimento bem, mas que às vezes a gente pensa eu estou sentindo culpado. E eu me senti culpado naquele dia. Como tu explicaria essa questão da culpa, né? Por que a culpa vem quando a gente come algo que talvez a gente ache que está prejudicando a gente? Isso. A culpa vem com o medo, né? Então, não sei se você já foi obeso, se você já teve algum problema com sobrepeso, mas quem já foi obeso ou tem problema de obesidade, ele sempre vai achar que o que ele come está engordando ele. Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que a gente entrou, depois de muito trabalho, numa estratégia de low carb, bem direcionada, com muitos vegetais, graças a Deus, né? E agora estamos na fase de voltar arroz, feijão, né? E ela já tinha voltado por conta própria antes da consulta. E ela virou para mim e falou assim, Lari,
eu tô chocada porque eu não engordei. Eu disse, o problema não é o arroz com feijão. O problema é os fast food que tu comia no fim do dia. Então, assim, ela sentia culpa por comer arroz e feijão. Então, a culpa, ela vem, primeiro, da autoobservação que você fez algo excessivamente. E é óbvio, isso em qualquer relação nossa. Sabe, às vezes quando você fala demais, você fala, oh meu Deus, eu não devia ter falado isso. O alimento é da mesma forma. Então, você notou que você comeu demais. E muitas vezes, e que você sabe que não precisava ter feito isso, mas acabou fazendo. Outra coisa é você sentir mal mesmo fisicamente. Então, dor no estômago, náusea, enjoo, né? Esse negócio assim de puta, tô pesado, porque eu comi muito. Caramba, pra que eu fiz isso? E aí você sente fisicamente a culpa também. E essa culpa vem disso. O problema da culpa é sempre estar se sentindo culpado, como foi esse caso dessa paciente. Ela comeu um pratinho de arroz, feijão, salada e achou que o arroz e feijão ia engordar. Então é essa culpa que é o problema, né? É isso que precisa ser trabalhado. Hoje em dia a galera tá tão doida que se come 2 bananas no dia já acha que vai engordar. Meu Deus, eu comi 2 bananas. E outro lado, até eu relaciono essa questão da alimentação também com o treino. As pessoas acham que, tipo assim, poxa, eu tinha uma aluna que ela era muito neurótica, né? Ela treinava personal comigo e aí ela disse, poxa, não treinei hoje, já tô me sentindo mais gorda. Como assim? Como é que engorda em um dia? E a mesma forma é a alimentação e o treino. Você não vai perder resultado, deixar de ter resultado porque deixou um dia de treinar ou porque não seguiu a dieta. Também isso acontece, viu? A galera que é mais magro e que quer crescer e tudo mais, fica tudo maluco porque não foi treinar, porque não comeu direito. Eu tenho muito paciente que quer hipertrofia, né? Que é o oposto disso tudo aqui, que tem que comer muito, que às vezes não consegue, né? E aí, por exemplo, agora com a história do Covid, pegou Covid, não consegue comer, não consegue treinar, se sente péssimo, culpado. Acontece também, viu? O oposto. Gente, então acho que é isso mesmo. Assim, as perguntas aqui acabaram. Lara, se tiver mais algum aí que quiser falar, já foi quase 1h15 minutos de live. Mas acho que foi bem esclarecedora essa live. Vou postar no feed, tá? Então, assim, você que teve já algum quadro ansioso, tem problemas com ansiedade, não tenha vergonha por isso. Primeira coisa, não tenha vergonha por isso. Mas busque tratar, busque cuidar dessa ansiedade. Eu acho que a gente pode ter uma ansiedade. Narras até falava, né, no livro dele, de Qualidade de Vida, foi o livro que eu fiz no TCC, eu nunca me esqueci disso. Ele fala que todo mundo tem um pouco de ansiedade. Para algumas pessoas, a ansiedade ela é positiva e para outras é negativa. Então, assim, ver o pesar dessa ansiedade na tua rotina. Será que essa ansiedade está te atrapalhando a desenvolver os teus planos profissionais, a tua relação com a tua família, com o próximo? Então, assim, você tem que ver a que nível essa ansiedade está chegando que está te fazendo mal, né? E sempre, até uma mensagem agora meio que de otimismo para quem tem esse quadro ansioso, né? Do Emagrece, o Emagrece está online agora. E muitos alunos falando que não... Olha como chega um quadro de ansiedade. Não conseguiram acordar para a aula porque foram dormir 7 horas da manhã, porque não conseguiram dormir à noite com problemas de ansiedade. Então, assim, olha como pode agravar, né? Como é sério, como uma coisa é realmente séria. E a gente pode tratar isso de uma forma barata, de uma forma acessível, que é o quê? Exercício e alimentação, né? A Larissa falou aí diversas opções de alimentos que vão te ajudar e deixando claro, é importante procurar, né, ter uma consulta nutricional para resolver isso aí. Olha. E hoje existem terapias sociais, né, gente? Então, isso, assim, até a terapia, eu sei que muita gente não tem acesso. Faz terapia pelo plano, tem terapias sociais. Comece com um pouco que é besteira, né? Acha que é besteira, acha que, eu não sou... Eu mesmo tinha muito isso, eu não preciso de psicólogo. Cara, todo mundo precisa melhorar, potencializar algo que não está legal. Né? Se todo mundo entendesse que a terapia ela vem como algo que vai engrandecer todas as áreas da sua vida, se todo mundo entendesse isso, seria muito mais fácil tratar a ansiedade. Terapia é algo assim que eu indico com a mão no olho. É muito importante. Para mim é um dos principais. Né? Então acho que é isso, pessoal. E aí só mesmo uma mensagem de otimismo para a galera que está nessa pandemia meio ansiosa. Gente, primeira coisa, aceitar que a gente não pode mudar. A gente vive um momento hoje que é difícil para todo mundo, um momento que é desafiador.
A gente tem que se ressignificar tudo, tem que se reinventar, tem que cuidar de quem está mais vulnerável, tem que realmente tentar ser forte, mas ao mesmo tempo a gente não precisa se cobrar tanto. A gente pode sim realmente ter uma vida como a gente tinha antes, vivendo hoje, aceitando o que a gente tem hoje, dependendo hoje se você acredita em Deus. Entregue a sua dependência a Deus diariamente também, se você não acredita. No que você acreditar, entregue sua dependência e o cuidado da sua vida. Então, eu acho muito importante isso, realmente, viver um dia de cada vez, dar um passo de cada vez. A alimentação está difícil para você? Comece reduzindo os excessos. Treinar é algo que para você nunca nem imagina treinar. Começa com a caminhada, começa fazendo uma aula de fit dance no YouTube. Então, começa realmente. E para você também, que está aí do outro lado, que assistiu nossa live, né, e que está vendo essa live, eu vou deixar salva, e quer realmente levar isso mais a sério, se identificou o que a gente falou, a Lari tem um atendimento dela nutricional, certo, gente? Que, inclusive, até depois de Lari também é uma consulta para mim, porque eu estou precisando, viu, gente? Até para resolver também algumas coisas de ansiedade que às vezes eu tenho também devido à rotina de trabalho. E eu sei da importância de seguir um plano alimentar, né? De ter essa... E também, se você quer aí realmente uma consulta nutricional com a Lari, dá um oi para ela no final. E também sobre exercício, né? Eu tenho aqui ferramentas que podem te ajudar demais, né? Tem uma direção. Uma coisa é você entender que precisa, outra coisa é você realmente não saber nem para onde vai e precisar de alguém. Isso não é vergonhoso, isso não quer dizer que você... não, é importante. É você lembrar que você pode cuidar de você mesmo. Isso é bom, né? Eu te falo, às vezes, em alguns casos, sozinho é mais difícil. Você é responsável pela sua doença, mas você é responsável por sua cura. Perfeito. Então, você ser responsável por sua cura é bom demais. É bom demais. É reconfortante. Tá? É isso. Então, gente, eu acho que é isso já. Não tenho mais nada o que falar. Lá, quiser falar mais alguma coisa, mas... Só agradecer mesmo. Muito obrigada. Essa live dá umas 10 lives, mas estamos aí. Dá já um conteúdo irado aqui. Foi super esclarecedor, bem relevante. Anotem pontos que a gente falou e tentem aplicar na prática, né? Tentem aplicar. Exato. Se vocês aplicarem na prática só essas besteirinhas que a gente falou hoje, né? E que tem muito mais envolvido, lógico, individualmente, já vai ser um sucesso. Vai ser muito bom. E continue acompanhando. Quem não me segue, segue aí a Alan Batista. Desculpa, a Alan personal delas. E a Lari também, doutora Lari. Como é o teu, Lari? Fala aí o teu. Nutrilari Malandrino. Pronto, sigam ela também. A gente vai sempre estar postando. A gente sempre posta, né? Um pouco sobre dicas, sobre a questão do técnico da nossa profissão, que ajuda, que pode te ajudar bastante aí nessa questão da promoção à saúde nesse momento também de pandemia. Galera, muito obrigado quem participou com a gente. Lari, muito obrigado. Foi assim, espetacular a live. Fiquem foi com muito Deus. boa. Dá um cheiro na luz. Ela tá dormindo, tá tão cansada que foi dormir. A bichinha. Mas vamos marcar mais vezes, tá? Outras lives aí, tá bom? Vamos, Prazer. se Deus quiser. Tchau. Beijo em todos. Obrigada. Tchau.